Salve, salve galera, beleza? A temporada já tá rolando, NBB aí já na sexta, sétima rodada, dependendo do time. A CBB com o seu campeonato, que deve ser uma Copa para começar aí nos próximos meses. E no meio de tudo isso, uma coisa não está sendo discutida, não está sendo debatida, que é a segunda divisão. Para onde foi a segunda divisão do basquete brasileiro? Eu não tenho ouvido falar. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no Duas Saídas também para não perder nenhuma análise e comenta aqui embaixo o que você acha dos pontos que eu vou falar daqui em diante para expor a minha preocupação com toda essa situação. Primeiro, fazendo um retrospecto rápido aí da segunda divisão no basquete brasileiro, tá? Em poucos segundos as tretas do basquete brasileiro. Anos atrás, a Liga Nacional de Basquete criou a Liga Ouro, tida para ser uma segunda divisão do basquete brasileiro, também uma via de acesso ao NBB, que começou ali com poucas equipes, regulamento que mudava ano a ano, um torneio bem pequeno, mas que foi evoluindo, que foi expandindo, ganhando mais times, equipes recorrentes que disputavam esse ano, ano que vem e no outro, caso não subissem, obviamente, foi ficando maior em abrangência e interesse, era um torneio legal. Já a CBB, completamente destruída ali na virada da década passada, retrasada para passada, foi aos poucos ganhando poder, retomando influência e tirou alguns produtos da LNB, entre eles a Liga Ouro. A CBB tomou para si a responsabilidade de organizar um torneio adulto profissional de acesso à elite, no caso o NBB, naquela época e ainda hoje, e criou o Campeonato Brasileiro de Basquete, que a CBB nunca tratou muito como uma segunda divisão, tá? Mas na prática era. Inclusive o campeão pleiteava acesso, pleiteava uma vaga no NBB, foi assim com União Corinthians, São José e por aí vai. E, enfim, conforme a CBB foi crescendo os seus anseios, crescendo os seus pleitos e as suas pretensões no basquete brasileiro, ela na virada da última temporada, até um pouco antes, é verdade, chegou com a possibilidade de organizar, de tomar para si a responsabilidade de ter o principal torneio de basquete masculino do Brasil. Para isso, retirou a chancela do NBB, que era uma atitude já também esperada, e rolou um jogo de bastidor muito forte nos últimos meses, ali a partir de janeiro, fevereiro, até agosto, basicamente, dessa disputa de Liga Nacional de Basquete e CBB para conseguir manter os clubes, para conseguir atrair o maior número de equipes, patrocinadores, interesse e fazer o seu campeonato funcionar. A Liga Nacional de Basquete venceu essa disputa, ainda que momentaneamente. O NBB angariou mais times, é a maior edição da história. O campeonato da CBB não prosperou, mesmo com parceria com grandes empresas e tudo mais, não prosperou. O NBB está aí com o maior número de times e jogos na história da competição. E a CBB, ao que tudo indica, deve ter o seu torneio no formato de Copa, dando vagas para competições internacionais, seja Sul-Americana ou Basketball Champions League Américas. Acho que esse é um grande resumo do que aconteceu ali nos últimos tempos. Claro, faltam detalhes, eu sei, mas só para ficar mais rápido e didático possível. Então a CBB ela quis subir de patamar, deve ter uma Copa com formato e participantes ainda indefinidos, mas o Campeonato Brasileiro da CBB, que funcionava como divisão de acesso, acabou. Não está rolando esse ano, não há previsão de que seja posto em prática também ainda nessa temporada 23-24. E aí eu pergunto para você, como é que vai funcionar a segunda divisão? Porque a segunda divisão do basquete brasileiro não pode ser uma Copa. É inadmissível um torneio de tiro curto com eliminação rápida ser tratado como uma divisão de acesso, ser tratado como o que vem logo abaixo da elite, isso em qualquer esporte, mas estamos falando no caso do basquete masculino. É muito importante, é fundamental para a estrutura do basquete brasileiro que haja um torneio mais barato, mas que abranja as equipes que não têm condição financeira ou técnica desportiva, até por questão de regulamento, de estar no NBB. É importantíssimo que você tenha uma competição que tenha times com pretensões menores, que você consiga, primeiramente, abarcar mais equipes profissionais do basquete brasileiro, porque o Brasil não tem só 19 times do NBB, que você tenha um local, um campeonato com calendário, tá? Com calendário extenso, para que essas equipes tenham que disputar ao longo do ano, para que os atletas tenham que disputar ao longo do ano, para que você tenha um espaço para
jogadores de menor nível técnico, eventualmente, ou de menor momento no cenário nacional, atuarem para desenvolvimento de jovens, pensando estruturalmente como equipes para servir como porta de entrada para pirâmide hierárquica do basquete brasileiro, ou até para manutenção, caso você não consiga de grandes orçamentos, grandes evoluções financeiras ao longo das temporadas, mas que você tenha um torneio nacional para jogar, algo a se disputar. E também para você balizar aspectos da elite do seu campeonato, para você não precisar expandir a sua primeira divisão ao ponto de ter um desnível técnico muito alto, que na verdade a gente meio que já tem no NBB, mas para você não ter um desnível técnico ainda maior, para você não precisar ficar abraçando time o tempo inteiro, porque senão ele vai jogar o campeonato vizinho ou então ele não vai ter o que jogar. Você impede loucuras financeiras. Na época de Liga Ouro, tivemos equipes se licenciando e voltando um ano depois, 2 anos depois, via Liga Ouro ou via Campeonato Brasileiro da CBB. Então ele funciona como porta de entrada, ele funciona como resguardo financeiro técnico, ele funciona como calendário para equipes menores, para jogadores fora do radar, super veteranos ou ainda desenvolvimento de jovens, e também para balizar até questões de regulamento de NBB, por exemplo, aumento do número de estrangeiros, que é uma discussão que sempre vem à tona, e se você só tem um campeonato, aí sim, ficar aumentando o número de estrangeiros é estrangular o mercado de jogadores nacionais, tá? Então, você precisa de uma pirâmide no basquete brasileiro. Você precisa, quando eu digo pirâmide, não precisa ser aquele esquema bonitinho, tipo futebol, tá? Mas você precisa de mais opções, de mais torneios, de mais coisas para o basquete brasileiro acontecer, hierarquicamente falando, tá? Não dá para 2 times disputarem, 2 ligas disputarem como ser a principal, tá? Mas há de se existir um modelo, há de se existir um campeonato que supra tudo isso, porque senão, até aquele vídeo de comparação do NBB em relação a outras ligas, a todos aqueles dados que eu joguei, meio que tudo se explode, porque a Argentina tem outra liga, tem outras divisões, Espanha tem trocentas divisões. Você precisa ter um sistema, você precisa ter um modelo de gestão do basquete brasileiro como um todo para que você possa desenvolver uma política de desenvolvimento, um plano de desenvolvimento, de evolução, até políticas públicas, desenvolver o basquete também em níveis regionais, em níveis menores. O basquete hoje é muito concentrado em pouquíssimos polos, então são N funções que divisões inferiores ao NBB cumpririam e são extremamente necessárias e não se fala sobre isso. Simplesmente, a partir do momento que a CBB resolveu ter um campeonato para rivalizar com o NBB, morreu discussão sobre uma segunda divisão. E mesmo que nisso a temporada 23-24 já tenha ido para o espaço, assim como foi na competição nas vagas para a Sul-Americana, a temporada 24-25 tá aí, viu? Começa em 8 ou 9 meses. Por mais que o NBB tenha acabado de começar, em menos de um ano, a gente já vai estar falando da 24-25, a gente vai estar no meio da 24-25. Talvez seja o momento da Liga Nacional de Basquete pôr na mesa a possibilidade real de voltar com a Liga Ouro a partir da próxima temporada. Voltar com um torneio que de fato faça parte da pirâmide do NBB, um torneio longo, um torneio bem organizado, que seja mais barato e sirva como porta de entrada ou abrigo para equipes menores ou que estão surgindo agora no Brasil. Isso é fundamental. É um debate que está sendo esquecido porque existem preocupações tidas como maiores a curto prazo, mas a não existência de um torneio de acesso, de um torneio menor, mas que preencha calendário, vai trazer a médio e longo prazo. Tá? Então isso não está sendo discutido, ou claro, ainda, a Confederação Brasileira de Basquete, a CBB, resolveu organizar, manter um torneio ali aos moldes do que tinha o CBBzão, talvez um pouco maior, mais organizado, não sei. Mas além da própria Copa, há de se ter um torneio, há de se ter essa pirâmide, há de se ter esse espaço no basquete brasileiro, porque é inadmissível que tenhamos 19 times no NBB. Já não temos campeonatos estaduais decentes, é só o Campeonato Paulista e olhe lá. Né? Então, que dirá nos outros estados? O basquete brasileiro, assim, fica com uma margem de manobra e desenvolvimento muito curta. E abrangência também. Não se fala de basquete fora das cidades em que é disputado o NBB. Não se fala.
Você vai, pega no estado de São Paulo, eu sou do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo. Pega uma cidade que não tem equipe de basquete, uma cidade relevante que não tem equipe de basquete, não se fala de basquete que não se fala de basquete sem ser NBA. Pega São José do Rio Preto, que já teve o América, uma equipe de tradição no interior paulista. Cara, basquete, a referência de basquete é NBA. E olhe lá, tá? E olhe lá. Simplesmente o NBB, o debate do basquete nacional, ele é feito nas bolhas das cidades onde há equipes. E isso é muito prejudicial. Novamente, eu vou bater de novo nessa tecla. Pode parecer um vídeo repetitivo, mas é muito importante. Não há uma continuidade de trabalho nesse sentido. Não há espaço para que projetos, equipes e atletas menores em situação impraticável numa elite do basquete brasileiro existam. Ou você está entre os melhores ou você não existe no cenário do basquete brasileiro hoje. E isso é muito ruim a médio e longo prazo, essa pirâmide de basquete brasileiro não existir, você fica apenas como elite. O Brasil tem espaço, o Brasil pode ser muito mais do que isso. Falta um pouco agora de se colocar, de se pensar nessa possibilidade também, e logo, porque agosto, setembro, já está logo aí, está batendo a porta. Parece que não, mas chega mais rápido do que parece. E o basquete brasileiro não pode ficar 2 temporadas sem uma segunda divisão. Não pode. Não podia ficar uma. Mas 2, então, o estrago começa a ficar muito grande. Beleza, galera? Eu quis trazer um pouquinho esse debate, que é algo que me aflige um pouco quando eu penso na estrutura do basquete brasileiro, e é algo que eu não vejo sendo discutido em lugar nenhum. Tá? Se vive a expectativa pelo torneio da CBB, uma euforia pelo início do NBB, preocupações justas, é verdade, mas a gente precisa pensar além disso, a gente precisa abrir um pouco a nossa cabeça e pensar estruturalmente como que a situação está funcionando, ou melhor, não está funcionando. Beleza, galera? Era isso que tinha para falar hoje. Não esquece novamente de curtir esse vídeo, se inscrever aqui também no Duas Saídas. Análises virão nas próximas semanas, nos próximos dias. Nosso podcast está aí rolando também. Nossos links nas redes sociais, está tudo aqui na descrição. Não esquece de seguir a gente por lá também. Muito obrigado, até a próxima. Falou!